Então, vejam que nós vimos na última aula, né, que a ciência, para o Kant, era a ciência descoberta por Newton, né, por Isaac Newton. A ciência da natureza, a ciência físico-matemática da natureza, né? Então, evidentemente, é física e matemática. Isso é a ciência para o Descartes, né? Em outras palavras, o que o Kant está dizendo é que ciências são as leis de Newton. Mas do que a ciência era composta? Do que se servia a ciência, na verdade? Do que ela se alimentava, né? Em termos filosóficos, né, para o Kant, a ciência era composta por juízos, por duas classes de juízos. Os juízos analíticos, né, também chamados juízos a priori, né, cuja validade não depende da experiência, né, cuja a validez não depende da experiência. E juízos sintéticos, né, cuja validade, sim, depende da experiência. Né? Então, isso nós vimos aí na última aula. Né? Então, o Kant diz que a ciência, ela se compõe dessas duas classes de juízos. Né? Só que agora aparece uma complicaçãozinha aqui, porque que é a seguinte, né? Se a ciência é composta desses dois tipos de juízos, isso não quer dizer, né, que um ou outro desses juízos isoladamente, né, ele constituem o conhecimento científico, físico, matemático. Percebe? Isoladamente, esses juízos eles não são o fundamento da ciência. O fundamento da ciência, ou melhor, o certificado da ciência, né? Aquilo que garante uma ciência ser uma ciência, né? Não depende isoladamente desses juízos, mas da fusão desses dois juízos. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu estou bem impressionado com as metáforas, com o efeito, né, das metáforas futebolísticas na cabeça das pessoas. Né? São bem poderosas essas metáforas futebolísticas. Elas não ajudaram muito na política, né? Isso porque tinha um sujeito aí, um certo sujeito aí, né, que comparava tudo com o futebol, né? Economia, política, o direito, tudo o sujeito comparava com o futebol. E deu no que deu. Mas, claro, não deu no que deu por isso, né? Evidente, né? Mas o fato é que na filosofia parece que a metáfora futebolística funciona. Então, eu vou tentar explicar esse negócio, essa fusão entre juízos analíticos, juízos a priori, né, e juízos sintéticos, né, a partir do futebol. Né? Então, imagine uma equipe de futebol. Né? Imagine o glorioso Botafogo. Né? Imagine, então, que o Botafogo é a ciência. Né? Então, o Botafogo, o time, né? Não estou falando do clube, o time. Né? O que compõe o time do Botafogo? Os jogadores e o técnico. Né? O time é basicamente composto por essas duas classes, né, vamos dizer assim. Mas, então, a gente pode dizer que o que constitui o time do Botafogo são 11 jogadores, né, mais alguns reservas e o técnico. Então, se a gente comparar com a ciência, a gente pode dizer que
os juízos sintéticos são, vamos dizer, iguais aos jogadores, são os jogadores, né? E os juízos analíticos é o técnico. Só que, para entrar em campo, né, para esse time entrar em campo, essas duas classes, né, o técnico e os jogadores, devem estar unidos. Mas não adianta nada, por exemplo, o time entrar em campo com 11 jogadores que não querem ouvir o técnico, né? Ou então o técnico se recusar a passar instruções, né? E se recusar a substituir jogadores quando é preciso, né? E assim por diante, né? Para o Kant, a ciência é a mesma coisa. Quando a ciência entra em campo, esses dois juízos, né, eles têm que estar unidos. Mas não basta estarem unidos. Né? Eles precisam estar fundidos um no outro. Percebe? Então, a gente pode imaginar o seguinte, lá no vestiário do Botafogo, antes do time entrar em campo. Os jogadores se abraçam com o técnico, né? Aí vem um raio do céu, né? Um raio mágico, né? Um raio mandado pelo He-Man, né? Que funde aqueles corpos num único e gigantesco corpo. Né? Então aquele corpo entra em campo. Né? Para o Kant, o fundamento da ciência está nessa fusão, né? Entre esses dois juízos. Né? Os juízos a priori e os juízos analíticos. Mas como é que ele faz isso? Como é que essa fusão acontece? Né? Primeiro, ele reconhece que há uma fusão. Né? Ele reconhece que há uma fusão porque ele vai investigar nas ciências físico-matemáticas que essa fusão ela aparece como uma necessidade da própria ciência. Né? Então, o que ele faz num primeiro momento é descrever, né, que existem esses juízos. É descrever as categorias, as características desses juízos. Né? Então, ele vai justificar que é preciso reconhecer que esses juízos existem, porque a ciência, para ser ciência, em primeiro lugar, ela precisa acrescentar alguma coisa ao conhecimento, né? Ao conhecimento já existente. Né? A ciência, para o Kant, ela precisa avançar, né? Estar em constante evolução, vamos dizer assim. E acontece o seguinte, ela não poderia avançar se ela dependesse apenas dos juízos a priori. Ela não avançaria se dependesse apenas dos juízos analíticos. Por quê? Porque os juízos a priori, né, os juízos analíticos, eles não trazem conhecimento, segundo Kant. Né? Se eu digo que o triângulo tem 3 ângulos, o predicado não acrescenta nada ao sujeito, não acrescentou nada ao sujeito. O predicado, nesse caso, apenas repetiu o que o sujeito é. Se eu quero saber várias coisas sobre o que é um quadrado, por exemplo, né, não adianta eu simplesmente dizer que um quadrado tem 4 lados. Isso o sujeito da proposição, né, o nome quadrado, já me disse. Se o sujeito já me diz tudo o que ele é, né, por que eu preciso do predicado? O predicado apenas está repetindo o que o sujeito é. Então, imagine o seguinte, imagine que o sujeito, né, vamos imaginar esse exemplo futebolístico aí, né? Vamos imaginar que o técnico é o sujeito, né? E o predicado são os jogadores. Né? Então, o técnico está passando instruções lá. Ele diz,
você, João, você vai jogar na esquerda. Né? E o João responde, eu, João, vou jogar na esquerda. O que o predicado acrescentou ao sujeito? Nada. Ele simplesmente repetiu o que o sujeito disse. Né? Ele não acrescentou nada. Agora, se o técnico diz, você, João, vai jogar na esquerda, e o João responde, bom, eu posso jogar na esquerda, mas eu só uso o pé esquerdo para subir no ônibus. Bom, nesse caso, o predicado acrescentou alguma coisa ao sujeito. Né? Então, o técnico já sabe, né, que vai ter um péssimo jogador na esquerda. Então, aqui se adquiriu um conhecimento novo. Claro que é uma comparação até meio esdrúxula. Né? Mas, vejam, o Kant diz que a ciência não pode depender exclusivamente dos juízos a priori. Né? Porque esses juízos não trazem novos conhecimentos. Né? Eles apenas esclarecem o conhecimento que já existia, que já existe. Né? Se eu digo que o quadrado tem 4 lados, dizer 4 lados é dizer a mesma coisa, com outras palavras, mas é a mesma coisa. Né? Então não há nada novo aqui. Então a ciência não pode depender exclusivamente desse tipo de juízo, porque a ciência busca, segundo Kant, conhecer sempre algo novo. Né? Algo que ainda não está, digamos, transparente, vamos dizer assim, no sujeito da proposição. Algo que ainda está escondido da razão. Né? Então, a mesma coisa acontece com os juízos sintéticos, mas por outro motivo, evidentemente. Né? O Kant dirá que a ciência não pode contar apenas com os juízos sintéticos, né, como ela não pode contar apenas com os juízos analíticos, né, senão ela também não avançaria. E alguém pode perguntar, mas professor, os juízos sintéticos, eles não são aqueles que acrescentam algo novo no predicado ao conceito do sujeito? Sim, claro, eu diria, mas só durante a experiência. Só durante a experiência. Né? E aqui é que está a chave da questão para o Kant. Né? É por isso que o Kant não considera os juízos sintéticos isoladamente como fundamento da ciência. Por quê? Porque é o seguinte, a ciência ela não pode se basear em juízos particulares, né? Juízos que só valem para uma determinada condição, né? para um determinado lugar. Se a ciência diz, por exemplo, que o nitrogênio é mais leve que o ar, esse juízo deve valer a mesma coisa em qualquer lugar. Né? Ele não pode ser particular. Ele, por exemplo, se eu digo, por exemplo, né, que o monóxido de carbono é mais leve que o ar em todos os lugares da Terra, menos no Paraguai. Isso vai parecer estranho, né? Isso vai mostrar, então, que tal juízo não pode ser levado a sério pela ciência. Né? Por quê? Porque é um juízo particular. Então, esse é um dos problemas do juízo sintético. Né? Ele é sempre particular. Ele vai sempre depender de uma experiência. Né? E sua validez vai durar apenas enquanto dura a experiência. Né? Então, eu digo, existe vida em outros planetas. Esse juízo ele só pode ser comprovado, né, se eu sair por aí mapeando o universo e dizendo quantos planetas existem e em quantos deles existem vida. Né? Então é um juízo que depende da experiência. Por quê? Porque alguém vai perguntar em quais planetas. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que então, né, mostrar o resultado da pesquisa. Né? Só que o resultado da pesquisa é impossível. Por quê? Porque a experiência nunca vai chegar ao fim. Né?
Então, a ciência ela não pode se basear nesses tipos de juízos. Mas, claro, esse tipo de juízo existe, né? Por quê? Porque está cheio de gente por aí, né, que diz que existe vida em outros planetas. Só que não sabe dizer em quais planetas e quantos, né? Em quantos planetas. Então, quer dizer que esse juízo não é científico, é só um costume. Percebe? Mas por quê? Porque nada assegura que ele é verdadeiro, né? E para Kant, a ciência não pode depender de costumes, né? Eu lembro que minha mãe, ela, que Deus a tenha, ela dizia que quando os seus calos, né, ela tinha alguns calos nos pés, né, sempre teve, tirava e voltava, né? Então ela dizia, hoje vai chover, porque o meu calo está doendo. E às vezes chovia, né? Quase sempre chovia. Mas não era uma ciência exata, percebe? Podia dar certo, mas podia não dar, entende? Então, veja, não era uma ciência, era um costume, né? Era um juízo particular, não era um juízo universal, era um juízo contingente, podia dar certo ou não, né? Bom, diferente de um juízo necessário, né? E a ciência não pode abrir mão, então, de juízos universais, segundo Kant, né? De juízos universais e necessários, né? Bom, então alguém pode dizer, mas professor, os juízos analíticos não são universais e necessários? Né? Então, se a ciência se baseia em juízos universais e necessários, né, por que o Kant diz que os juízos analíticos não são isoladamente o fundamento da ciência? Bom, Kant responderia de novo, né, que não são o fundamento da ciência porque eles não trazem novos conhecimentos, né? Embora sejam universais e necessários, eles não trazem novos conhecimentos, né? Por quê? Porque eles apenas repetem o que já está dito no sujeito, o que já está no sujeito, né? Mas eles são importantes justamente por esse aspecto, por essa qualidade, né, de serem universais e necessários, mas só por isso. E só isso não basta, percebem? É preciso trazer também um conhecimento novo, né? Agora, já os juízos sintéticos, né, esses juízos sempre trazem, né, um conhecimento novo. E é por isso que eles são importantes, mas tem esse problema aí de não serem universais e necessários. Então, é aqui que o Kant percebe o seguinte, que o que fundamenta a ciência do Newton, né, é um terceiro tipo de juízo, né, que nem ele, nem o Newton tinham percebido ainda. Então, aqui vem a descoberta do Kant, né, que existe um terceiro tipo de juízo, né, que é o juízo que fundamenta a ciência, que é a fusão, né, do juízo analítico com o juízo sintético. Então, para eles se fundirem, né, eles precisam entrar cada um deles, um no outro, né, vamos dizer assim, com aquilo que cada um deles tem de fundamental para a ciência. O que é fundamental para a ciência? Em primeiro lugar, que o juízo seja universal e necessário. Qual juízo tem essa característica de ser universal e necessário? O juízo a priori, o juízo analítico. Mas é fundamental também para a ciência
que o juízo acrescente novos conhecimentos, né, que não estão ali propriamente contidos no sujeito da proposição. Né. Então, para o Kant, a ciência ela visa sempre aumentar o nosso conhecimento. Então, é preciso que esses juízos, além de universais e necessários, né, que eles também aumentem o nosso conhecimento, né, sobre as coisas. Né. Então, esse terceiro tipo de juízo, né, que o Kant sustenta, então, que vai ser o fundamento da ciência, né? Então, e esse terceiro juízo, terceiro tipo de juízo, ele precisa ser um juízo ao mesmo tempo sintético e ao mesmo tempo a priori. Percebe? Só que é aqui que vem a complicação, né? Como que um juízo, né, que depende da experiência, né, que depende da percepção sensível, e pode ser ao mesmo tempo a priori. Se vocês lembram da aula passada, vocês vão ver que a priori é aquilo que nós conhecemos independentemente da experiência, né? Só que agora o Kant está dizendo que esse juízo que fundamenta a ciência, ele tem que ser sintético, né? Isso é, provir da experiência, mas ao mesmo tempo ele tem que ser a priori, né, independente da experiência, percebem? Mas como é que isso é possível? Porque parece uma contradição, né? É evidente que parece uma contradição. Só que antes de sabermos como é possível, porque essa é a tarefa da crítica da razão pura, né, a gente tem que ver o seguinte, né, que o Kant vai nos mostrar o seguinte, que esses juízos, eles existem sim. E a ciência vive deles. E ele dá um nome para esse tipo de juízos. Né? Ele vai ter que nomear esses juízos, essa terceira categoria de juízo, vamos dizer assim. Né? Que seria bom, inclusive, que vocês anotassem. Né? O nome que ele dá, né, não podia ser outro, né? Juízo sintético a priori. Né? Juízos sintéticos a priori. Então, e agora, então, a gente já não está mais falando de juízos a priori propriamente, nem de juízos sintéticos propriamente. Porque daqui para frente o Kant já não se refere mais nem a juízos sintéticos, nem a juízos analíticos, mas a uma fusão desses dois juízos que ele chama, né, juízos sintéticos a priori. É uma nova categoria. Né? Só que agora vem outro problema. O Kant vai ter que mostrar, né, se esses juízos de fato existem. Né? Se existe ciência, e a ciência está fundamentada nesses juízos sintéticos a priori, então o Kant vai ter que mostrar, né, aonde que eles estão. Então prova, né? Se você diz que é assim, né? Então prova. Bom, mas para provar que esses juízos existem, então o Kant, né, como é muito inteligente, né, o Kant ele pode ser acusado de tudo, mas menos de burro. Né? Então ele vai pegar a matemática para provar que esses juízos existem. Né?
Então, a gente pode perguntar o seguinte, vamos pegar aí a aritmética, né? Vamos pegar uma soma, uma adição, né? Vamos pegar o seguinte exemplo, vamos pegar 8 mais 8 é igual a 16. Isso é uma proposição matemática, então isso é um juízo, evidentemente, né? 8 mais 8 é igual a 16. Qual que é o sujeito dessa proposição? 8. 8 mais 8. 8 mais 8. Então o resto é predicado. O predicado da proposição é igual a 16. Bom, a gente pode dizer que esse é um juízo universal e necessário. Por quê? Porque 8 mais 8 igual a 16 tem validez universal. 8 mais 8 igual a 16 é igual a 16. Né? Tem validez em qualquer lugar do mundo. Né? Dentro do tempo, fora do tempo, dentro do espaço, fora do espaço. Né? Sempre que se somar 8 unidades, né, da mesma espécie, né, com 8 unidades da mesma espécie, a gente terá um resultado de 16 unidades da mesma espécie. Então, esse é um juízo universal e necessário. Esse é o aspecto do quê? Dos juízos a priori, dos juízos analíticos. Né? Se ele é universal e necessário, ele não depende da experiência. Né? Só que, se ele fosse um juízo simplesmente a priori, ele, de fato, não dependeria da experiência, mas ele não é um juízo. Embora ele seja universal e necessário, ele ainda depende da experiência. Porque em partes ele é um juízo a priori. Por quê? Porque ele tem essa característica de ser um juízo universal e necessário, mas só em parte. Porque, apesar disso, ele ainda precisa, para se chegar no resultado 16, é preciso fazer experiência. Então ele não é exclusivamente a priori. Alguém pode dizer, professor, todo mundo sabe que 8 mais 8 é igual a 16. Então eu pergunto, quanto que é 749 menos 238? Me dê rapidamente a resposta, porque ela está incluída no conceito de sujeito. Você não vai saber, vai ter que pegar a maquininha, vai ter que pegar o lápis, fazer a conta. Só que depois da conta feita, o resultado é universal e necessário. Não vai mais precisar se fazer a experiência, percebem? Agora, no caso, essa conta é mais difícil, mas 8 mais 8 igual a 16 é a mesma estrutura, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de juízo. Né? A criança, né, que está indo para a escola agora, né, ela sabe que 8 mais 8 é 16? Ela ainda não sabe. Ela vai fazer a experiência, por isso que ela vai estudar matemática. Eu não sei se dão matemática ainda. Eu não sei. A matemática de gêneros, talvez, não sei. Mas no tempo que havia matemática, as pessoas iam para a escola estudar matemática, se aprendia, né? Fazer conta. Somar, dividir, multiplicar. Então aí a pessoa acabaria descobrindo mesmo que 8 mais 8 é igual a 16, mas antes de ir para a escola, só se o pai ensinar. Sozinho é meio difícil. Então a criança vai ter que fazer a experiência. 8 mais 8 igual a 16. Só que tem um detalhe, depois da experiência feita, então ela vai saber que aquele juízo, embora dependesse da experiência num primeiro momento, ele nunca mais vai depender da experiência para ser considerado uma lei matemática.
uma proposição matemática, então esse é um juízo sintético também. Por quê? Porque uma das características do juízo sintético é precisar, é necessitar da experiência. Ele é sintético e, ao mesmo tempo, ele é a priori. Ele é sintético por quê? Porque o resultado 16 acrescentou algo ao sujeito da proposição. E ele só acrescentou algo ao sujeito da proposição porque alguém foi lá e fez as contas, fez a experiência. Então ele tem essa característica, ele é um juízo sintético. Mas ele também é um juízo a priori. Por quê? Porque uma vez descoberto que 8 mais 8 é 16, essa descoberta valerá para todo sempre, para qualquer e para todo lugar. 8 mais 8 igual a 16 será eternamente 8 mais 8 igual a 16 em qualquer lugar, em qualquer tempo, pela eternidade afora. Vamos dizer o professor Olavo, 2 mais 2 será eternamente igual a 4. Então vejam que interessante, eis aí de fato um juízo que é ao mesmo tempo sintético e ao mesmo tempo analítico. Ao mesmo tempo que ele é sintético, ele é também a priori. Né? Porque ele dependeu da experiência, né? Porque uma vez feita a experiência, nunca mais, né, será possível desfazê-la. Ele é um juízo analítico também, porque o predicado está contido no sujeito, mas ele também é um juízo sintético porque o predicado acrescentou conhecimento ao sujeito. Porque eu podia dizer o seguinte, 8 mais 8 é igual a 8 mais 8. 2 mais 2 é igual a 2 mais 2. Não está errado. Só que aí, nesse caso, o predicado simplesmente disse o que repetiu o sujeito. Agora, eu dizer 8 mais 8 igual a 16, eu acrescentei um fato novo. Acrescentei conhecimento àquilo que não estava ali colocado no sujeito de imediato. Né? Agora, se eu dissesse, por exemplo, que 8 mais 8 é igual a 16, e que isso é um juízo puramente sintético, para eu saber o resultado de 8 mais 8, eu teria que fazer sempre a conta. Né? E o resultado, ele só duraria durante a experiência. Eu jamais saberia qual é o resultado de 8 mais 8 fora da experiência, percebem? É claro que isso seria um absurdo, né? Seria o mesmo que dizer o seguinte, ó, eu estou fazendo uma conta aqui, né? 2 mais 2, por enquanto está dando 4. Né? Então, 2 mais 2 só é igual a 4 agora, enquanto eu estou fazendo a experiência. Né? Se eu fizer essa experiência amanhã, pode ser que dê outro resultado, né? É claro que isso é absurdo, seria absurdo, né? Claro que eu preciso fazer a experiência, mas uma vez feita a experiência, né, eu me dou conta que agora ela terá validez eterna e necessária. Será sempre necessário que 2 mais 2 seja 4, igual a 4. Eu nunca mais vou voltar a precisar fazer essa experiência para saber que 2 mais 2 é 4. Então, o Kant percebe o seguinte, que esses juízos, né, eles existem. Ele já descobriu, pelo menos, em algum lugar ele já descobriu que existem. Esses juízos existem. Só que ainda ele constatou apenas a matemática, né? Bom, para resumir, né, se a ciência está fundamentada, se ela se serve de juízos sintéticos a priori, né,
e a matemática contém esses juízos sintéticos a priori, então o Kant ele acaba, por sua própria exigência, né, ele acaba de provar que a matemática é realmente uma ciência. Se não existissem os juízos sintéticos a priori na matemática, então o Kant teria que dizer que a matemática não é uma ciência. Embora pareça uma ciência, né, porque trabalha com números, né, mas se ela não tivesse esses juízos, por causa do desafio que ele mesmo colocou desde o começo, né, que é esse de averiguar, né, se essa ou aquela ciência está baseada em juízos sintéticos a priori. Se não tiver, não é ciência. Né? Essa é a condição que ele impõe. Né? E nós estamos acompanhando o Kant, então a gente tem que acompanhar, a gente tem que, para entender e para chegar ao final, tem que aceitar os pressupostos, né, as suas premissas. Né? Alguém pode dizer, mas tudo isso é arbitrário. Não, tudo bem, pode ser arbitrário, mas vamos aceitar o jogo por enquanto, né? Para ter uma ideia da onde vai dar, para saber onde vai chegar, né? Então, vejam, esse negócio de se rebelar logo de cara contra o filósofo, isso aí é um empecilho para a compreensão mesmo, porque, de fato, nós vamos chegar lá no final e dizer assim, pô, mas esse cara aqui esse sujeito aqui é uma desgraça, né, para o pensamento. Mas pelo menos você chegou lá, você tem os elementos suficientes para dizer, né? Se é ou não, porque você aceitou, primeiro é preciso aceitar, né? Essa condição que o filósofo coloca, né? Para depois saber se o que ele falou, né? Porque é preciso entender, você não vai entender se você tiver uma restrição já de cara imposta, né? Porque não, eu ouvi dizer e pela autoridade da pessoa que disse, então esse cara não presta. É verdade, pela autoridade da pessoa que disse, o cara pode não prestar, de fato, talvez de fato não preste mesmo. Eu acho que não. Mas eu sei também por mim. Porque depois de aceitar essas condições prévias que o filósofo me colocou, eu fui percebendo a lógica interna da sua filosofia e cheguei à conclusão de que tem furo, né? Tem furo, está comprometida. Né? Então, só queria fazer essa pequena observação, né? Saber que ele coloca ali uma condição para dizer o que é ciência e o que não é. Né? Então, bom, a gente falou da matemática, né? Então a matemática é considerada uma ciência, porque na aritmética, pelo menos, ele descobre ali um fundamento em juízos sintéticos a priori, né? Mas a geometria também, né? A geometria ele também vai encontrar esses mesmos juízos, né? Então, é evidente, se a matemática é uma ciência, a geometria está baseada na matemática, ela tem que ter esses juízos sintéticos, está dentro da matemática. Né? Então ela tem que ter esses juízos sintéticos a priori. Né? E de fato o Kant encontra mesmo os juízos sintéticos a priori também na geometria. Né? Então, por exemplo, né?
a linha reta é a mais curta entre dois pontos. É uma proposição, é um juízo, né? Então, se é um juízo, né, tem que ter sujeito e predicado. Qual que é o sujeito? A linha reta. Né? E o que o sujeito está me dizendo? Ele está me dizendo que ele é uma linha, né, ligando inúmeros pontos, todos na mesma direção. Isso é o que o sujeito está me dizendo. Né? Quem que é o predicado? O predicado, que é a mais curta entre dois pontos. Bom, esse predicado, ele simplesmente repete o sujeito ou ele acrescenta algum conhecimento ao sujeito? Ele acrescenta sim, porque vejam, quando eu analisei o sujeito linha reta, eu vi apenas que uma linha reta é aquela cujos pontos estão todos alinhados na mesma direção. Né? E se eu digo isso, se eu somente digo isso, eu estou fazendo aí um juízo puramente analítico, né? Puramente a priori. Né? Não acrescenta conhecimento nenhum ao sujeito. Né? Porque se eu digo que uma linha reta é igual a vários pontos alinhados na mesma direção, né, o predicado está simplesmente repetindo o sujeito. E eu não preciso fazer nenhuma experiência para chegar nessa compreensão. Né? Eu não preciso riscar uma linha reta num papel, né, para saber que todos os pontos dessa linha estão na mesma direção. Isso é um juízo independente da experiência. Né? Eu fecho os olhos e eu percebo que uma linha reta é isso mesmo. Né? É um juízo a priori, né? Por isso. Só que quando eu digo que uma linha reta é a menor distância entre dois pontos, eu vejo que o predicado acrescentou alguma coisa aí ao sujeito que não estava imediatamente dada. Né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma noção, se eu apenas intuo uma linha reta, eu não tenho nenhuma noção de grandeza. Né? Quando eu digo uma linha reta, né, dizer uma linha reta não me dá essa noção de grandeza. Essa noção de grandeza eu só vou ter se eu fizer a tal da experiência. Então eu faço dois pontos, né, e traço ali várias linhas entre eles. Né, curvas, zigue-zague, faço várias linhas e uma reta. Né. Então é evidente que naquele exercício eu vou comprovar que a menor daquelas linhas que eu fiz é a reta. E sempre será uma reta. Só que esse sempre será uma reta é uma universalidade que é acrescentada depois da experiência. Uma vez feita, não preciso mais fazer. E comprovo que ela é válida, que ela é universal, né, e necessária. Então, mais uma vez, né, aparece aqui o tal do juízo sintético a priori, né, como apareceu lá na aritmética. Né, e que também, como lá, tem validez universal. Então, a geometria também está composta de juízos sintéticos a priori. Né. E, claro, isso vai reforçar ainda mais a ideia de que a matemática é uma ciência. Né. Bom, mas então, o Kant pergunta, mas tá, a matemática já está resolvido o problema, mas e a física? Será que a física pode ser considerada também uma ciência? Se o Kant encontrar juízos sintéticos a priori na física, né, claro que ele vai dizer que a física é uma ciência, sim. Então, bem, a física, né, ela também é composta de juízos sintéticos a priori. Né?
Imaginem, por exemplo, então, o seguinte juízo, né, que todo movimento que se transmite de um corpo ao outro corpo, né, nesse movimento a ação é igual à reação, né, que é o mesmo caso dos juízos da matemática, né. Também aqui existe esse aspecto de ser um juízo sintético, mas também o aspecto de ser um juízo a priori. A mesma coisa que acontece na matemática, né? Então também está provado aí que física é ciência, né? Porque também na física se encontram juízos sintéticos a priori. Também na física. Só que o problema com a filosofia do Kant começa agora. Por quê? Porque, bom, ele perguntou pela matemática, se a matemática era ciência, né? Teve que dizer que sim, que matemática é uma ciência, né? Porque ela é composta de juízos sintéticos a priori. Eu costumo forçar muito isso para deixar os termos, né, os conceitos bem até enjoativos, né, pela força da repetição, mas é intencional, pessoal, é para tornar enjoativo mesmo, o sujeito saber, pô, juízo sintético a priori, é isso aí, para já ter, né, gravado o negócio, o significado, né. Então, depois ele pergunta se a física era uma ciência, né? Ele diz que sim, porque a física também é composta dos juízos sintéticos a priori. Só que agora, né, agora o Kant vai ter que perguntar o seguinte, e a metafísica? Né? E é interessante a pergunta porque a metafísica, a gente sabe, é uma ciência que trata de Deus, trata do mundo, trata do homem, né, da imortalidade da alma, né, e assim por diante. Né? Então a pergunta que vem agora é a seguinte, a metafísica é também uma ciência? Né? E aqui nós vamos começar a entrar mesmo no Kant, né? Ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim, que a metafísica é sim uma ciência. Por quê? Porque ela está composta também, né? A metafísica também está composta de juízos sintéticos a priori. Existem juízos sintéticos a priori na metafísica. Então, um dos exemplos desses juízos, né, a gente pode extrair do Descartes, né, lá nas meditações da filosofia primeira, né, nas meditações cartesianas. Né. Então, vamos pegar, por exemplo, as provas, né, que o Descartes dá da existência de Deus. Né. Isso é metafísica. Então ele vai ali fazer alguns juízos que pretendem provar que Deus existe, né? E esses juízos servem de base para dizer que sim, existem juízos sintéticos a priori, né? Porque são juízos, de fato são juízos sintéticos a priori, né? Então o Descartes diz o seguinte, né? Uma das primeiras provas, a primeira prova do Descartes da existência de Deus, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, né? Que Deus existe sim, porque se eu sou capaz de pensar em Deus, só pelo fato de eu ser capaz de pensar em Deus, ele existe. E o argumento, então ele vai ter que dar um argumento, né? Ele diz que se eu penso em Deus, né, o fato de eu pensar em Deus me dá uma ideia de Deus.
Então eu tenho uma ideia de Deus. E aí o que eu faço? Eu examino essa ideia. E na medida em que eu examino essa ideia que eu tenho de Deus, eu vou ali, através dela, encontrar outras ideias. Como, por exemplo, a ideia de um ser infinito, a ideia de perfeição, a ideia de bondade, a ideia de infinito, a ideia de onisciência, a ideia de onipresença, a ideia de onipotência, e assim por diante, entende? Então, o argumento é o seguinte: essas ideias todas, elas estão contidas dentro do meu pensamento. Só que elas chegaram ao meu pensamento por algum lugar. Elas vieram de algum lugar. Percebe? Então, como por exemplo, a ideia de tesoura. A ideia de tesoura também chegou de algum lugar. Ela está no meu pensamento, porque ela chegou de algum lugar. Então, como que essa ideia de tesoura chegou ao meu pensamento? Chegou de fora. Chegou da experiência. Algum dia lá na minha vida eu vi uma tesoura, e alguém me disse, isso é uma tesoura. Então, e foi assim que a tesoura entrou no meu pensamento como uma ideia. Ela veio de fora, ela veio da experiência. Só que, claro, agora, além da ideia de tesoura, que me veio da experiência, eu tenho também a ideia de Deus. Eu tenho no meu pensamento a ideia de perfeição. Bom, e de onde que me chega essa ideia de perfeição? Como que essa ideia chegou no meu pensamento? Não foi da experiência. Por quê? Porque eu nunca fiz a experiência de alguma coisa perfeita. E quando estamos falando de algo perfeito, estamos falando de algo absolutamente perfeito. Também está aí a ideia de absoluto. Então, eu tenho, por exemplo, a ideia de absoluto. Essa ideia ela não pode ter vindo da experiência. Por quê? Porque eu nunca vi nada absolutamente, em si mesmo absoluto. Percebe? O mesmo com a ideia de onipotência, eu nunca vi na minha vida, eu nunca tive a experiência na vida de alguma coisa, de algo onipotente. Eu nunca encontrei nada onipotente, nem sumamente bom, nem totalmente perfeito, nem infinito, nem eterno. Todas as coisas da minha experiência morrem, desaparecem. Então, de onde me vem a ideia de eternidade? Não pode ser da experiência. Mas eu tenho essa ideia. Eu tenho ideia de eternidade. Eu não tenho experiência da eternidade. Mas ideia da eternidade eu tenho. Então, é evidente que a ideia que eu tenho de eternidade não me foi dada pela experiência. Então, de algum outro lugar ela deve ter vindo. Alguém pode dizer, bom, mas como a gente tem muitas ideias vindas da experiência, a gente pode combinar, fazer combinações de ideias com outras ideias, até chegar na ideia de perfeição. Isso é bem típico dos filósofos ingleses, Locke, Hume, tal. Mas, vejam, isso não é possível. Não é possível por quê? Porque a ideia de perfeição
ela transcende naturalmente a tudo que é material, né, e físico. Né? E por mais que eu combine ideias vindas da experiência, né, eu não posso combiná-las com outras vindas da transcendência, percebem? Porque algum elemento transcendental tem que haver também como ideia para eu fazer essas combinações, percebem? Então, a minha experiência me diz que eu nunca vou transcender esse plano material, né, do conteúdo das ideias na simples mistura entre elas, né? Então, essa ideia de perfeição, ela tem que vir de outro lugar necessariamente, né? Segundo o argumento cartesiano aqui, ela tem que vir de algo transcendente, transcendental, né? Algo que é perfeito em si mesmo, percebe? Então, que tal se não foi Deus, né, o único ser perfeito que deixou essa ideia em mim? Uma outra prova da existência de Deus, né, o Descartes vai tirar do argumento ontológico, né, de Santo Anselmo. Né? Eu acho que muita gente conhece. Né? Que é, mais ou menos, assim, em linhas bem gerais, o seguinte. Né? Se eu penso em Deus, eu tenho uma ideia de Deus. Né? Óbvio, né? Só que se eu tenho uma ideia de Deus, e uma ideia que contém junto a sua própria existência, então eu tenho aí uma combinação entre o conteúdo e a realidade da ideia. Então, se eu penso em Deus como um objeto, né, a característica desse objeto é trazer a sua própria existência junto, percebem? Porque, vejam, a ideia de Deus é a ideia de um ser perfeito, bom, né, sumamente bom, né, onisciente, onipresente. Se eu tenho a ideia de um ser perfeito, eu tenho que considerar o seguinte, que a perfeição, além de conter a onipresença, a onipotência, a suma bondade, né, e tudo mais, ela também contém a existência. Né? Por quê? Porque seria impossível ter a ideia de algo perfeito, mas que não existisse. Percebem? Por quê? Porque a existência está contida na perfeição. Né? Se é perfeito, né, uma das formas de ser perfeito é existir. A existência é uma das formas da perfeição. Né? Um ser perfeito tem todas as perfeições. Né? E a existência é uma perfeição. Né? Porque, vejam, a gente não pode dizer, né, ontologicamente, né, que alguma coisa meio que existe. Né? É o mesmo que dizer aquela mulher está meio grávida. Né? Ou está grávida ou não está. É uma coisa ou existe ou não existe. Né? Então, a existência, então, ela é uma forma de perfeição. Por quê? Porque ela não é dada pela metade. Né? Aquela pessoa ali, né? Meio que existe, meio que não existe. Isso não é possível. Né? Então, esse argumento ontológico ele prova a existência de Deus mediante o fato de que o conteúdo do pensamento coincide com a realidade objetiva do pensamento. Então, o Descartes considera que a ideia que nós temos de Deus é a única ideia que traz em si mesma
né, a garantia de uma realidade exterior, percebe? E outra prova, outra prova da existência de Deus, né, ele vai dizer do seguinte modo: bom, eu tenho certeza, né, que eu existo. Né? Só que eu também tenho certeza que não fui eu quem me dei a vida, né, a própria vida, percebe? Eu não tenho uma existência necessária, percebem? Por quê? Porque se eu não me dei a própria vida, a minha existência é contingente. Né? Eu existo, mas eu podia não existir. Né? Por quê? Porque não fui eu quem me dei a vida. Percebe? A minha vida dependeu de outras pessoas, de outros fatores, completamente independentes a mim. Percebe? Então, se eu existo, não é por obra minha. Né? E se não é por obra minha, né, ainda assim eu existo, mas se não é por obra minha, eu podia não existir. Né? Se a minha mãe não conhecesse o meu pai em determinado dia, né, eu não existiria. Percebe? Só que a minha mãe e o meu pai, também eles, né, eles também existiram. Mas poderiam não ter existido, né? Porque eles também não deram a vida a eles mesmos, percebe? Eles receberam a vida de outros, né? E assim, né, nós vamos vamos chegar aí vamos, né, numa sequência, né, refletindo sobre isso, vamos chegar até onde? Ou ao infinito, né, e nunca tem fim, ou então ao primeiro ser criado, ao primeiro homem criado. Né? Claro que nós vamos chegar em Adão. Né? Vamos parar em Adão. Por quê? Porque essa é a nossa fé. Né? Porque senão não teria o menor sentido entrar numa reflexão infinita, que vai ao infinito. Nós vamos ter que parar em algum momento e dizer, bom, esse aqui é o primeiro. Há um primeiro homem criado, né, que também não deu a vida a si mesmo, né? Então a gente vai ter que admitir que a vida do próprio Adão é contingente, né? Como a nossa, né? E se a vida do próprio Adão é contingente, ele precisa de um fundamento, né, fora dele, mas que não está em pai nem mãe, porque ele é o primeiro, né? Percebe? Então, o fundamento da vida de Adão só pode estar em Deus, percebe? Bom, mas por que eu disse tudo isso? Eu disse tudo isso, né, porque todos esses argumentos aí do Descartes, eles são juízos metafísicos, né? E são juízos metafísicos, mas do tipo sintéticos a priori. Né? Por quê? Porque o Descartes, antes de escrever esses argumentos, ele não viu a Deus. Né? Esses juízos não são empíricos, percebe? Eles não vêm da experiência, porque o Descartes não viu a Deus. Então, eles são juízos a priori, evidentemente, mas eles também são juízos sintéticos. Né? Por quê? Porque os três argumentos do Descartes, eles fazem uma relação entre causa e efeito. Né? E todas essas provas aí que ele dá, né, como por exemplo, eu vim de meus pais de seus pais, e assim por diante, né, até Deus, até chegarmos em Deus, né, isso evidentemente não vai ao infinito.
Isso aí, em algum momento, vai ter que parar. Né? Então, essa relação causal vai chegar até Adão, né? Como o primeiro homem, e de Adão em Deus. Então, nós temos aqui no predicado um conhecimento que a gente não tinha do sujeito, percebe? Um conhecimento do sujeito que ele não tinha. Né? Então, se eu digo, por exemplo, que eu existo, né? Mas não sou o meu fundamento, né? Senão que o meu fundamento é Deus, né? Essa proposição aí, ela está acrescentando, né, no predicado um conhecimento que não é imediatamente extraído, né, da reflexão sobre o sujeito. Se eu digo, Paulo existe, né, e eu estou extraindo de Paulo automaticamente a existência de Deus. Eu digo isso porque eu fiz uma experiência reflexiva que parou em algum fundamento, percebe? Mas que não está imediatamente dado na figura de Paulo. Isso só é alcançado através de um exercício, de uma experiência, percebe? Não é como dizer, por exemplo, o quadrado tem 4 lados. Né? Eu não preciso fazer experiência para saber se um quadrado tem 4 lados. O nome já está me dizendo isso. Né? Agora, quando eu digo que Paulo é criatura de Deus, né? Eu preciso fazer essa experiência causal, né? Até encontrar lá no final da corrente, né? Da cadeia, né? Que todo ente contingente recebe, né? Como Paulo recebeu, todo ente contingente recebe o fundamento de sua existência de um ente necessário, percebe? E se existe um ente necessário, bom, Deus existe, porque só Deus pode ser necessário. Então, veja, feita essa experiência, né, não se precisa mais fazê-la. Né? Isso é universalmente válido, todo homem vem de Deus. Né? E isso é um juízo sintético, é evidente. Né? Só que também é um juízo analítico, também é um juízo a priori, percebe? Então, o Kant tem que admitir, o Kant admite, na verdade, né, ele não é besta, né, ele admite, né, que a metafísica também tem juízos sintéticos a priori. Né? E por isso a metafísica é uma ciência. Só que tem um problema. Né? É um problema. Porque agora nós vamos entrar aí nos porões do Kant. Né? Porque o que foi, digamos assim, o que a gente tratou aí até agora, né, foi meio que averiguar as determinadas, né, ciências, né, que o Kant se propõe a estudar, né, a física, a matemática e a metafísica. Né, e ver, pesquisar se essas ciências são ciências porque se estão fundamentadas em juízos sintéticos a priori. Então, claro, agora até aqui a gente já pode constatar que a matemática, a física, a metafísica, elas têm esses juízos sintéticos a priori. Né? E só por isso, então, que é o critério que o Kant estabelece, elas podem ser, sim, né, chamadas de ciência. Né? Então, a primeira pergunta, né, ela já foi respondida. Né? A primeira pergunta é: existem juízos sintéticos a priori? Sim, existem. Estão aí na matemática, na física, né? E na metafísica. Esses juízos existem. Só que agora vem outra pergunta, né? Bem mais importante. Nós já sabemos que os juízos sintéticos a priori existem. Isso nós já sabemos. Mas agora o Kant pergunta o seguinte: tá, tudo bem, eles existem, mas
como que eles são possíveis. E claro que essa é uma pergunta importante, porque a gente já viu esses juízos sintéticos a priori, né? Eles mostram que eles são uma fusão impossível, né? Entre aspas. Né? Eles são porque são a fusão de duas coisas antagônicas. Né? Mas como que é possível fundir? Né? Como que é possível fundir duas coisas antagônicas? Né? E que depois de fundidas elas têm um sentido e deem validez à ciência. Como que é possível? Então, daqui para frente, toda a crítica, né, toda a crítica do Kant, né, toda a crítica da razão pura, ela vai tentar explicar como que isso é possível. Né? Como que são possíveis os juízos sintéticos a priori. Então, a ver, nós entramos numa segunda questão agora. Antes era saber se existem os juízos sintéticos a priori. Agora já é... Tá, tudo bem, já foi respondido, existem. Agora é como. Né? Agora a questão é outra, né? Porque nós vimos, de fato, que eles existem na matemática. Né? Então, a primeira dessa nova rodada aí de perguntas, né, essa nova questão que é colocada como que eles são possíveis, né, então o Kant vai trabalhar, né, a crítica do Kant vai perguntar, né, como que são possíveis esses juízos, em primeiro lugar, na matemática, né, depois, como que eles são possíveis na física. Né. Só que quando ele chega na metafísica, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque quando ele chega na metafísica, ele não vai perguntar, né, como que eles são possíveis na metafísica. Né? Mas ele vai perguntar se eles são legítimos. Percebe? Ele vai perguntar, né? Porque, vejam, se o resultado for que eles não são legítimos, né, então, é claro, o Kant vai colocar a metafísica em xeque. Né? Ele vai dizer que ele vai buscar outros fundamentos para a metafísica que não são os juízos sintéticos a priori, percebe? E aqui nós vamos entrar num terreno bem espinhoso, né? Principalmente para a fé, né? Principalmente para a visão cristã de mundo. Né? Só que, como eu disse, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter... Agora, só um detalhe, por que o Kant, ele quando chega na metafísica, ele não pergunta como são possíveis os juízos sintéticos a priori na metafísica, mas ele pergunta se são legítimos. Porque, embora existam aí juízos sintéticos a priori na metafísica, como a gente acabou de ver os juízos do Descartes, o fato é que o Kant não está botando a menor fé nesses juízos, percebe? São duvidosos. Para o Descartes, para o Kant são duvidosos. Tá lá, tudo bem, eu considero a metafísica uma ciência, porque se eu estabeleci que o critério para a ciência é servir-se em juízos sintéticos a priori, então eu tenho que considerar a metafísica uma ciência, porque ela tem de fato juízos sintéticos a priori. Mas são legítimos. Percebem? O homem é ardiloso. Porque é claro que é legítimo um juízo sintético a priori na matemática, ninguém duvida. É legítimo um juízo sintético a priori na física, ninguém duvida. Mas sobre os juízos metafísicos, aí já existe a dúvida. Então, é importante notar aqui essa pequena sutileza do Kant não perguntar como eles são possíveis, mas se são legítimos.
Então, pessoal, sobre o Kant, isso é que nós vamos trabalhar na próxima aula, né? Então a gente tem que ter, sobre o Kant, aí uma atitude assim um pouco... A gente tem que ter paciência com o Kant, né? A gente tem que acompanhar todo o processo do Kant, né? Porque a filosofia do Kant, né, ela é uma construção, né? Ela é um edifício que, para você chegar no último andar, você tem que passar por todos os outros, né? Com atenção, né? Para entender uma peça é preciso entender a anterior, né? Para subir ao terceiro degrau, né, por exemplo, a gente tem que chegar no segundo. Para chegar no segundo tem que começar pelo primeiro, né? Não tem outro jeito, né? Não é, por exemplo, como o edifício filosófico do Descartes, né? O Descartes, ele, né, principalmente nas meditações, né, você chega na segunda meditação, ali está dada toda a filosofia do Descartes, né? E depois as 4 outras meditações que vêm na sequência é uma tentativa de remendar os problemas que ficaram, né, para trás, né, na primeira e na segunda meditação, percebe? O Kant não, o Kant você tem que ir até o final, né? Para chegar no resultado final é preciso acompanhar, né? É preciso acompanhar o desenrolar, né, da coisa desde o começo, né? Então é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos ver aí na próxima aula, né? Como que o Kant agora vai tratar essas questões, né? Como são possíveis os juízos sintéticos na matemática, como são possíveis os juízos sintéticos na física, e daí na terceira parte, são legítimos os juízos sintéticos a priori na metafísica? Bom, então isso é matéria aí para a próxima aula, né? Se Deus quiser.